Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Cardoso, bem-vindos a mais um episódio do C-Talks. Olá pessoal, Marco Cardoso, obrigado por estarem nos acompanhando em todos esses episódios. Estamos aqui com mais uma pessoa especial, né, que trabalha numa empresa que tem ESG na veia, então vocês vão ficar surpreendidos com tudo que temos aqui para falar hoje. Estamos aqui trazendo vários protagonistas da área de tecnologia, já trouxemos também CEOs. Na semana que vem teremos alguém com um viés de financeiro e TI juntos, então nos acompanhem. Com certeza. Bom, estamos aqui hoje com o Lúcio Oliveira, casado com a Leandra, pai do Gabriel e da Rafaela, assim como o Marco já participou aí de vários eventos de tecnologia, né? Premiado em muitos deles, né? Com cases de sucesso. Bem-vindo, Lúcio. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho dessa história, dessa jornada. E tem história, não? Tem história. Com certeza. Bom, Lúcio, o C-Talks tem esse objetivo genuíno de ouvir as histórias, né? Porque você teve uma jornada até chegar hoje a um cargo de liderança. Então, eu quero ouvir desde o comecinho aí da sua jornada. Então, quando eu falo comecinho, eu quero saber onde você nasceu, como foi a sua infância. Eu nasci em São Paulo, na Moca. Morei na Vila Prudente, na zona leste de São Paulo, até os meus 26 anos. Aí eu casei e fui morar em Jundiaí, onde moro até hoje. Com a minha esposa, aí nós tivemos 2 filhos, mas a minha jornada começou, eu tentei fazer eletrônica, entrei na faculdade, no colégio, na verdade, para fazer o técnico de eletrônica, não deu muito certo, aí eu acabei migrando para a área de tecnologia, que na época era processamento de dados, não tinha... Tecnologia em processamento de dados. Exatamente. E eu fiz o colégio tecnólogo e depois eu fiz a faculdade em ciências da computação e depois a pós-graduação em transformação digital. Mas eu fiz nessa jornada eu comecei... meu pai me ajudou a arrumar um estágio, né, na área de TI, que na verdade era uma área de processamento batch. Né? Naquela época você tinha o operador de computador, que foi a minha primeira profissão, operador de computador. E nada mais era do que executar processos batches com horários marcados, início e fim. Então foi por aí que eu comecei. E depois migrando para a área de administração de rede, mais voltada para infraestrutura. E foi evoluindo. Foi evoluindo até chegar... Eu tinha infraestrutura, faltava ainda uma parte de sistemas, foi ser gerente de projetos. Ali eu consegui ter uma boa bagagem dos dois lados, nas duas vertentes, e acho que foi o que me deu um potencial para assumir um cargo de liderança e aí, mais especificamente, o head de TI na época da Jequiti. Agora me diz uma coisa, né? A gente ainda vamos fuçar um pouco aí na sua vida. Vamos lá. Como é que foi a sua infância, assim? Né? Como é que... O que você fazia, o que não fazia? Você era arteiro? Arteiro. Bastante. Não, bastante. Assim, eu tive uma infância muito, muito boa, cara. Assim, eu acho que nesse ponto eu aproveitei bastante. Talvez eu perdi até oportunidades de outras coisas por conta disso, mas eu tive uma infância, brincava na rua, eu chegava da escola, tirava o uniforme e ia pra rua. Então, foi uma infância muito boa, cara. Muito boa, não tenho o que reclamar, não. Era até... Brinco até hoje, né? Falo pro meu filho, não seja como eu, né? O estudo era secundário. Primário era rua. Então, hoje em dia eu falo para ele que
sem estudo você não vai muito longe. Você está falando do Gabriel, né? O Gabriel tem Gabriel. quantos anos e a Rafaela tem quantos anos? O Conta Gabriel... um pouquinho sobre eles, se você puder, claro, né? Sinta à vontade. Gabriel tem 14 anos. Gabriel já está na adolescência, entrando na adolescência. É a fase boa. Dando um trabalho danado. É um cara que destrói os videogames. Não literalmente, mas jogando, né? Qualquer jogo. E a Rafaela tem 9 anos, né? A Rafaela tem uma diferença de 5 anos aí pro Gabriel. A Rafaela, ela é especial, né? Porque ela veio com todo o carinho e até hoje comigo ela é grudada. Eu viajo, ela passa mal. Nossa. Então ela fala assim, papai, meu coração dói. Ela Ai, que bonitinha. meu Deus. Que bonitinho. Difícil, hein? Difícil de sair de casa assim. Nossa, né? é difícil. Aí quando você diz especial, o que você quer dizer com A Rafaela, especial? ela tem paralisia cerebral. Uhum. Né? Ela nasceu prematura, né? Ela ficou internada bastante tempo porque ela pegou uma bactéria no hospital. Ela ficou 47 dias internada na UTI neonatal. Esses 47 dias tentando descobrir o que ela tinha, qual que era a bactéria para poder dar o remédio correto para ela. E ela, sim, chegou muito próximo ela ficou muito mal mesmo. E aí, graças a Deus, a médica descobriu qual era a categoria da bactéria, deu o remédio correto e aí ela foi melhorando. Mas ela, a gente não sabe, mas por conta disso ela tem uma paralisia cerebral. A gente acha que é por conta disso ela tem uma paralisia cerebral. Por isso que a gente fala que nesse ponto ela é especial. Entendi. Você sabe que eu tenho, não tô contando aqui para você, né? Eu tenho 2 sobrinhas que têm síndromes, né? E eu vejo a dificuldade, né, de ambas as famílias de fazer uma inclusão delas na sociedade de uma forma geral, né? Nossa sociedade ainda não é muito inclusiva. Você quer falar um pouquinho sobre esse assunto aqui? De novo, sinta-se à vontade, né? Não, fica né? tranquilo. Tranquilo. Essa é uma bandeira que eu levanto, inclusive, a respeito da inclusão, né? A inclusão, ela não é aceitação. A gente percebe que você vai visitar algumas escolas e você fala assim, como é o processo de inclusão? E aí o pessoal fala, a gente aceita as crianças, a gente tem bastante criança aqui com deficiência. Então, de novo, a inclusão não é aceitação. Inclusão é adaptação da escola para atender às necessidades da pessoa com deficiência. Então, e essa é uma das coisas que na escola da minha filha a gente tenta, de alguma forma, trazer. E até para a escola poder disseminar isso para os alunos. As pessoas têm limitação, mas elas não são diferentes. Então, por exemplo, dando um exemplo prático, né, pular corda. A minha filha não consegue pular corda no modelo tradicional. Então, a adaptação. Se fizer uma cobrinha, é o mesmo pular corda, ela consegue. Então, ela participa da mesma atividade que as outras crianças ditas normais. Então, é nesse ponto que a gente acha que é inclusão, ou que a gente acredita que seja inclusão. É a adaptação das atividades, das matérias, para atender às limitações da criança com deficiência. Tem que ter uma adaptação do currículo escolar completo, né? Na verdade, né? Tudo. O material é adaptado, a forma de explicar é outra. Então, assim, a gente tem muito essa questão de aceitação. Mas isso não é só na escola, isso em qualquer lugar. Todo mundo acha que inclusão é aceitação. Não é. Inclusão é adaptação. Gente, esse assunto é extremamente importante, né?
vamos olhar com mais carinho para isso, né? Vamos ver as oportunidades que nós temos para que a gente possa fazer com que as pessoas sejam incluídas. Muito se fala de inclusão, mas pouco se faz. De verdade, pouco se faz. Né? Como eu disse, eu sei disso pelas próprias experiências da família, né? Como eu disse, são 2 crianças, aqui 3 crianças, que têm dificuldades e que precisam ter adaptações. Então, vamos olhar com carinho para isso. Sim, com certeza. Bom, Lúcio, como a sua história, né, de vida, falando não só hoje, atualmente, né, aí em relação à Rafa, mas também da infância, como a sua história como um todo influencia hoje no profissional que você é? Porque muito do que somos, né, ali no dia a dia como pessoas influencia em como nós somos como líderes, influencia como a gente se comporta no meio de trabalho. Então, como que toda a sua história influencia hoje no que você é? Olha, eu acho assim, você não nasce um líder. Assim, você se prepara para ser um líder. Liderança é diferente, por exemplo, de chefiar, ser o chefe, né? Liderança é você estar junto e fazer com que as coisas aconteçam e mostrando os caminhos que talvez você acredite, também acreditar no que o outro tem. Talvez você não está certo totalmente, mas você tem que se adaptar. Então, eu acho que liderança vem um pouco disso, adaptação. E você vai se adaptando ao longo dos tempos. A maturidade vai trazendo isso para a gente, né? Quando você é mais novo, você acaba fazendo as coisas muito mais impulsivo, né? Você acaba indo mais no sentido de vamos ver, se der certo lá, a gente vê lá na frente. Quando você vai pegando maturidade, você já vai começando a pensar nos reflexos que aquilo pode ocasionar. A gente tem que pensar que o líder ele trata também com a vida das pessoas que trabalham com ele, as vidas das pessoas que estão embaixo dele. Então, quando você vai admitir uma pessoa, quando você vai demitir, quando você vai promover ou quando você vai incentivar e dar desafios, você tem que entender os limites de cada um também. E isso tudo que eu acabei de falar de inclusão, de adaptação, isso é para qualquer um, não é só para quem tem deficiência. Uns são mais proativos, outros são menos proativos. E você precisa saber trabalhar. Cada um tem a sua competência e cada um tem o seu valor. E você precisa saber como que você lida com o valor de cada um. E sempre para um objetivo que é aquele que você está propondo para ambos. Então, acho que tem... eu trago um pouco disso, sabe, da inclusão, eu trago isso também para dentro da minha vida profissional. Como líder, eu tenho a obrigação de incluir. Então, eu tenho essa... Por isso que eu falo que eu levanto essa bandeira. Tem que ter empatia, né? Tem que ter empatia, né? E entendimento de que... Eu diria assim, a gente está fazendo um paralelo com o futebol, né? Assim, cada um tem sua posição, né? Exatamente. E tem um ponto também, Marco, que assim, além do profissional, tem o pessoal. Não existe dissociação, né? Não existe. Ainda mais hoje em dia, né? Não existe. Você tem um cara que brigou em casa com a esposa, que ele vai chegar mal-humorado no ambiente de trabalho. Você tem outro que está com um problema porque tem uma dívida para pagar e ele não tem dinheiro para pagar aquela dívida, ele vai chegar também de uma forma diferente no trabalho. Tudo isso leva em consideração o que o cara produz. A gente não está livre de problemas fatores fora... externos, né? Exatamente, fatores externos. Então, assim, a gente tem que saber conviver com isso. Por isso que eu falo muito dessa questão da inclusão. A gente tem que trazer isso também para dentro. Bom. Lúcio, quais foram os seu primeiro contato ali com tecnologia, suas primeiras experiências? Foi como operador de computador, fazendo...
Você falou do BET, né? Vamos tentar traduzir para o pessoal o que era o BET, não? O BET era uma sequência de execuções de sistemas que você tinha que fazer para entregar um resultado no dia, né? Então, por exemplo, fechamento do dia, fechamento do estoque, fechamento financeiro, de tudo aquilo que aconteceu durante o dia, você executava para entregar aquilo às 8 horas da manhã do dia seguinte, para ter os relatórios na mão de quem tomava as decisões para poder ver como é que foi o dia anterior e programar o dia seguinte. E isso para empresas já avançadas naquela época, né? Que conseguia ver o resultado do dia anterior no dia seguinte, né? Exatamente. Você chegou a trabalhar com computador de cartão? Trabalhei. Gente, existia computador de cartão, né? Para quem não sabe, era alguma coisa mais ou menos um retângulo assim, perfurado, e isso era um programa e também eram os dados. Então, um dia a gente talvez abra um espaço só para contar como é que isso funcionava. E a gente, quando queria sacanear alguém, a gente pegava aquele conjunto de cartões, jogava no chão e mandava o cara organizar de novo. Exato. Porque os cartões tinham uma sequência para serem processados. A gente colocava numa máquina que lia o cartões, chamava-se leitora de cartões. Então, você imagina que você tinha um computador com o cérebro em branco ali, com a memória em branco. Então, você tinha que colocar os cartões na sequência, né, para que lisse e o programa fosse executado posteriormente. Então, se aqueles cartões ficassem bagunçados, como eles jogavam no chão, vocês imaginam a confusão que era. Outra confusão é se você... Porque cada quadradinho no cartão significava uma coisa. Então, alguém às vezes vinha e furava um cartão num lugar diferente só para o programa não funcionar. Exatamente. E engraçado, né? Porque isso era... Eu peguei essa parte do cartão perfurado, do grande porte, né, diria, e também a transição para o micro, né? E na micro, a primeira rede que a gente montou foi uma rede estrela, né, que é aquela com cabo coaxial. Sou eu. Uhum. Que o cara tirava, não queria trabalhar, ele ia lá, desrosqueava o cabo da máquina dele, dali para frente ninguém conseguia acessar a rede, nada. Então... Era, assim, foi muito legal isso. Assim, época romântica, né? Era, cara. Aí a gente vivia, né, nessa época. Vivia bem. E a gente tinha... Então, assim, a minha primeiro contato foi nessa época. Além disso, a gente ainda gravava em fitas, cassetes, que aquelas fitas, né, ficava lá uma eternidade gravando... Fita de rolo? Fita de rolo. Então, a gente... Na época eu trabalhava no baú, a gente imprimia o carnê do baú e a sequência de numeração do carnê era gravada nessas fitas. Cara, nós vamos querer saber muita história do grupo Silvio Santos, tá? Com certeza. Vamos querer saber bastante. Vamos lá. Agora, me diz uma coisa, nesse teu início de carreira para ter chegado em tecnologia, você já teve alguém ali, algum mentor ou alguém que disse para você, ó, esse caminho tecnologia é o futuro, isso veio de ti ali? Não, isso veio de mim. O que eu tive foram espelhos. De pessoas talvez que nem saibam que foram espelhos para mim, mas assim, mesmo aquilo que você pode extrair e falar assim, não, isso é ruim, eu extraía como bom. Porque se era ruim, eu tinha que falar, eu não posso ser assim, não posso fazer assim. Então eu tinha que trazer essas experiências ruins também. Mas teve gente que foi espelho, sabe, tanto no que deu certo quanto no que deu errado. Ao longo da minha carreira também teve muita ganância, muita gente que, sabe, queria de toda forma se promover, mas a gente vê que isso não leva a lugar nenhum. Isso pode até trazer algum resultado de curto prazo, mas Muito no longo curto. prazo você não consegue justificar. Sustentar. Ou você tem ética ou não tem ética. Exatamente. É simples assim. Exatamente. Perfeito. Antes de falar aqui sobre, né, a sua recente posição aí como diretor de TI, né, você trabalhou ali no Baú da Felicidade, né, do Grupo Silvio Santos, trabalhou ali no Grupo Jequiti, e eu preciso perguntar, você conheceu o Silvio Santos? Você teve contato com ele? Conheci o Silvio. Conheci até anterior a minha entrada no Grupo Silvio Santos, porque o meu pai era diretor dos programas do Silvio. Que legal.
Então, assim, eu conheci o Silvio, já entrei no camarim dele, já cumprimentei. E trabalhando também, assim, tinha projetos. Inclusive, teve um projeto da Jequiti que foi o retorno do Carnê do Baú, que a gente tratava direto com ele, com o Silvio. E como era esse relacionamento ali, cara? Porque assim, a gente ouve histórias, né? Ouve histórias, a gente vê algumas informações, né? Diz que ele é um cara muito humano, né? Bastante, e você entra com a sua ideia e sai com a dele. O cara é bom de convencimento. Ele era. O cara é bom de Ele convencimento. era fantástico, assim. Não tem quem não admira, cara. Assim, Ele é quase uma unanimidade mesmo, né? Ele é um excelente comunicador, uma visão comercial gigantesca. Tinha uma história. O Silvio criou um produto na Jequiti chamado Bolinha, que era um perfume que era justamente para a mulher colocar dentro da bolsa e poder carregar aquilo, né, para onde fosse. Esse produto custava R$10. Queriam aumentar o produto para R$11,90. E foram falar com o Silvio sobre isso. O Silvio falou assim, não. Ninguém anda com R$11,90 no bolso. Ou anda com 10 ou anda com 15. E quem anda com 15 depois não tem troco para dar dos R$11,90 para 15. Então, vai continuar 10. Então ele tinha muito essa visão negócio, comercial, né? Sabe, de negócio. E ele sabia que aumentar para 15 ia inviabilizar o produto. Entende? Então, ele tinha uma visão assim tremenda. Deve ter sido uma experiência muito legal. E sem falar que na comunicação, né, enquanto os outros estão aqui de frente para a câmera, né, mostrando o produto, ele está de costas e ainda falando mal do produto. Habilidade incrível, né? Incrível. E vendia muito, cara. Vendia muito, assim. O Silvio era fantástico. Era fantástico. Muito legal. Obrigado por trazer essa história. Deixa eu te perguntar uma coisa que ocorreu aqui. Gente, a gente tem um roteiro, mas a coisa nunca funciona. E eu lembrei de uma coisa agora. Cara, eu tenho uma pessoa que eu considero um grande amigo, que é o Nelson Carpinelli. Você já chegou a trabalhar junto com ele, não? O Nelson foi meu chefe. Ah, tá vendo? Foi meu Descobrindo chefe as coisas. No SBT, aí depois eu fui pra Jequiti. Ele saiu do SBT, ele foi estudar nos Estados Unidos. Depois ele voltou sendo meu chefe também lá na Jequiti. Que legal, cara, porque eu lembrei e anotei agora aqui, ó, Nelson Carpinelli. Assim, Nelson, um grande abraço pra ti aí. Vamos nos ver nas reuniões dos amigos aí. Muito legal. E hoje se ocupa uma cadeira diferente, como eu disse no começo aqui do nosso podcast aqui, como CIO, o diretor de TI da Ambipar, ou seja, uma empresa que tem ESG ali na veia, né? Conta um pouquinho sobre os negócios para as pessoas conhecerem o que é a Ambipar. A Ambipar, ela é uma empresa global de gestão ambiental. Ela está em mais de 40 países. Ela é uma multinacional brasileira. É bom a gente ressaltar isso. Ela é uma multinacional brasileira. E a gente tem lá 2 pilares. Um pilar chamado de Environment, que é gestão e valorização de resíduo. E o outro pilar que é o pilar Response, que é de atendimento à emergência ambiental. Aliás, eu acho que é a única empresa que tem as 2 modalidades de serviço pensando na gestão ambiental. Tanto na emergência quanto na gestão de resíduo e valorização. Legal. Quem que é o fundador? O fundador é o Tércio Burleng Jr., que é o comandante de tudo isso daí, que fez a empresa virar o que ela é hoje, uma multinacional brasileira. E eu acabei fazendo mais essa pergunta que não estava no roteiro aqui, né? Não tinha ido atrás da informação, então desculpe, né? Mas é assim, acho que a gente merece abrir um canal para elogiar essas empresas nacionais que viram multinacionais, como a gente teve na semana passada, como entrevistado o Ricardo Lepper aqui, né? E a gente abre espaço, tá? Se conseguir, o pessoal quiser participar, né, para contar essa história, a gente abre espaço aqui para contar a história do que é transformar. Porque é muito difícil ser empreendedor no Brasil. A gente conversou muito com o Ricardo sobre isso, né? Das dificuldades que é ser empreendedor no Brasil. E ter uma visão
global, assim, é impressionante. Não é para qualquer um. Não é. Com todos esses desafios que a gente tem no Brasil, agora você imagina crescendo fora do Brasil, sabe, tendo o mesmo olhar, né, para todas esses negócios. A Ambipar, ela cresceu, ela veio, né, de vários M&As, tanto aqui quanto fora do Brasil também. Então, esse olhar de você falar, cara, isso faz sentido para a minha operação, isso faz sentido para o meu negócio, isso complementa um outro negócio que eu tenho. Então, assim, é algo que fantástico. Tem que ser visionário para isso. Tem que ser. Né? Muita gente deixa de arriscar, né? Porque às vezes, né, como empreendedor, você tem que arriscar, né? E as pessoas fazem isso provavelmente ali, às vezes até empiricamente, mas conseguem sucessos como esse, né? E tem que estar sempre à frente, né? Pensando lá na frente e não pensando no amanhã. No curto prazo, ou no né? ontem. Pensando lá na frente. Muito bom. É isso. A Ambipar, ela se tornou aí a primeira empresa privada a receber o certificado verde, né? Isso, da B3. Pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente? É isso mesmo. A Ambipar, ela recebeu esse certificado verde da B3, que é um projeto da B3 com auditoria da Standard Poor's, né? E ela é a primeira empresa privada, acho que é bom frisar isso, a primeira empresa privada a receber esse selo. E esse selo, essa certificação, na verdade, ela demonstra o nosso compromisso com a sustentabilidade. Então, esse certificado ele é emitido quando os processos auditados são identificados que eles são processos sustentáveis. Muito bom. E quais são os seus desafios no momento com tecnologia na Ambipar? Cara, a gente está assim, bastante desafio, né? A gente veio de uma jornada de integração de empresas de M&A para dentro do grupo, mudança de RP também para implantação de RP em empresas que não tinham, por exemplo, na América do Norte, que a gente está implantando lá o SAP S/4HANA. A gente está com um novo desafio agora, que foi um projeto recorde que a gente fez em parceria com a SAP. Esse projeto com olhar de sustentabilidade, complementando o produto de sustentabilidade da SAP. Então, você tem um produto da SAP de sustentabilidade, que é o Control Tower, que faz a categorização dos índices de sustentabilidade, e um deles em específico, que é o carbono, integrado a uma solução da Ambipar, que é o Ambify, fazendo a compensação e devolvendo a rastreabilidade do blockchain para o Control Tower. Caramba, bem blockchain já. Blockchain. Então. Caramba. Blockchain. Essa compensação de carbono, ou aposentadoria do carbono, ela é certificada e te dá a garantia de que ele é único e que não vai ser usado em mais nenhum lugar aquele crédito. Muito interessante. E você falou de vários M&As, né? Uma das perguntas que eu tinha colocado aqui, e eu vi ali nas atividades de vocês ali. Então, você tem vários RPs. Como é que vocês estão integrando tudo isso? Como é que está o estágio disso? A gente tem vários RPs também. Assim, vários são 2, né? A gente tem o SAP, que atende basicamente a Response, mas a gente está revendo esse ponto até para abrir. E a gente tem o Proteus da TOTVS para Environment. Então, quando a gente faz o processo de M&A, a gente quando a gente fala de integração, a gente pega todos os dados financeiros, os saldos em abertos, e a gente transfere ele para dentro de algum RP. E aí eles começam a operar por dentro do RP corporativo da Ambipar. Então, meio que a gente aposenta o RP antigo deles e passa a usar o RP da Ambipar. Por isso que eu falei que tinha vários RPs, porque eu tinha lido lá que tinha vários
dentro desses M&As, tinham comprado empresas que tinham outros RPs ainda, né? Algumas não tinham Nem nada. tinham nada, o né? RP era o Excel avançado, né? O Excel avançado de planilhas. De planilha. Outras tinham um RP assim, básico, mas... E aquelas que tinham um RP mais parrudo, a gente... Tem algumas ainda que a gente ainda está estudando como fazer a integração delas. Tá. E nessa jornada aí de M&As, uma outra coisa que acontece também, e eu acho que também talvez até pelo próprio estilo de negócio, desculpa a falta de conhecimento, né? Mas vocês têm muitos sistemas legados, ou seja, coisas que são específicas ali, que não rodam num RP e que estão desenvolvidos em que linguagens? Curiosidade A mesmo. gente tem empresas até que a gente adquiriu que elas desenvolvem software de sustentabilidade, de ESG. Ok. Né? A gente tem uma vertical chamada ESG Consulting e eles desenvolvem soluções voltadas para ESG, que dentro dessa estrutura também tem GRC e Cybersecurity. Então, assim, a gente não está só olhando para a sustentabilidade, mas a gente está olhando também que não deixa de ser sustentabilidade, cibersegurança. Se teus sistemas não estiverem no ar, você não vai conseguir entregar ESG nenhum. Então, o G está ali, né? Também, né? E os nossos clientes também, Social, se não tiver isso, também não são sustentáveis. Então a gente tem esse... Mas a gente tem bastante sistemas que a gente oferece para o mercado que são desenvolvidos internamente. Entendi. Bom. E aí tem das mais diversas linguagens. Eu fico imaginando, com vários M&As, é curiosidade mesmo. Trabalhar em uma empresa assim que fala-se tanto em sustentabilidade, né? Uma empresa tão sustentável, te dá uma visão diferente em relação a outras empresas? É como se você tivesse entrado assim no mundo que você fala, nossa, eu não tinha pensado desse jeito antes, digamos assim. Pois é, eu antes de entrar na Ambipar, não sabia nem direito o que era ser sustentável, né? Antigamente a gente ouvia falar no greenwash, né? Que ficou pouco tempo também, nem foi para frente, mas aí tudo isso englobou dentro do ESG. Então, assim, quando eu entrei na Ambipar, eu comecei a conhecer um pouco mais profundamente, sendo mais específico, de sustentabilidade. Então, você começa a ver que, não só na empresa, mas também na nossa vida pessoal, sabe? O fato de você separar o lixo do que é plástico, do que é reciclável, do que é orgânico, também é uma ação sustentável. A gente tem muito pouca divulgação disso, né? A gente tem cooperativas e a gente incentiva cooperativas, inclusive, para poder dar um pouco de dignidade também para catador, sabe? Poder dar um pouco mais de e aí olhando, né, para o S, né, do ESG social, e não só isso, né, também o E para o environment, né, para o meio ambiente. Então a gente tirando ajudando esses catadores, a gente também está ajudando o meio ambiente, extraindo esses resíduos e transformando esse resíduo e devolvendo ele para a cadeia produtiva, para poder... E aí a gente chama isso de economia circular, para poder fazer com que o produto que era um lixo ou que fosse descarregado em algum meio não correto, volte para a cadeia produtiva e possa ser, por exemplo, tubo de óleo de automotivo, por exemplo. Muito bom. Embalagem, né? Muito bom. Falando um pouquinho de a importância de ter processos organizados, Lúcio, lá dentro, hoje, na Ambipar, mas não só na sua experiência atual, né? Também nas anteriores. Qual que é a importância de ter ali processos organizados dentro da área de TI? Olha, eu acho que essa pergunta é bem bacana, assim. Eu acho que dentro da área de TI, assim, quando os processos não são organizados, o trabalho é maior, porque você faz uma imersão para entender como é que as coisas funcionam, o que liga ao que,
E quando você entra com um processo, por exemplo, de transformação, seja ela digital ou robotização, RPA, digitalização, né? Quando você entra com um processo de digitalização, se você não tiver os processos definidos, estruturados, o trabalho é maior para você implementar qualquer ferramenta, seja ela dentro de uma metodologia ágil, de uma metodologia tradicional, em qualquer matéria. Se você não tiver organização dos processos, o trabalho é muito maior para organizar. E você pegou na veia agora, né? Você falou de organização de processos, mas não é só na área de TI, na própria área de negócios também, né? Quer dizer, TI, assim, os processos da área de TI eles são bem específicos, né? Sim. Abertura de chamado, Exato. atendimento a chamado, o incidente, né? O projeto, o problema. Né? O problema. É isso. Né? Tudo isso faz ali a composição de COBIT, IT, etc., que a gente precisa organizar, né? Eu costumo brincar, Marco, desculpa. Eu costumo brincar que, assim, TI precisa de pouquíssimos sistemas, talvez um só. É isso mesmo. É isso mesmo. Tirando aqueles todos de segurança, né? Exato. Todos aqueles de segurança, realmente a gente precisa de um só, que é para tabular os tickets e organizar toda a confusão. Mesmo assim, o de segurança é para atender a companhia. Exatamente, para atender todo mundo. Exatamente. Né? E falando de segurança, né? Esse é um tema, né? Assim, e vai junto com a questão de conformidade ali, né? Vai com a questão de riscos aí. Como é que você está vendo a infraestrutura e a segurança? Aí você falou aí de bastante aporte dentro da própria Ambipar sobre isso. O Marcos, a Ambipar ela é uma empresa que ela está listada na Bolsa de São Paulo, na B3 e também na NYSE, na Bolsa de Nova York. E por conta disso, a gente também tem responsabilidade de cibersegurança atender os processos. A gente está implementando. Nós começamos pela Response, mas a gente deve expandir isso para o grupo. E nós estamos fazendo isso, inclusive, com a empresa que a gente adquiriu, que está dentro da estrutura da SG Consulting, um projeto de SOX, de implementação de SOX. Que, cara, assim, tem uma visão muito ampla e passa por todos os processos, políticas, procedimentos, e cibersegurança é um dos temas dessa certificação. Então, assim, a Ambipar ela tem uma preocupação muito grande com a segurança de dados, com a segurança de informações, em todos os níveis. Então, a gente tem esse projeto, o projeto de cibersegurança, eu costumo dizer que é um projeto que ele tem uma importância gigantesca dentro da Ambipar e a gente precisa estar atento com isso, né? E aí você pega empresas grandes, né, sendo invadidas, tendo... A própria TOTO, semana passada, teve um problema... Um incidente pesado. Pesado, sabe? Então, assim, se você não tiver os seus processos mapeados e definidos e quais são os riscos que você tem e o que fazer quando um incidente acontecer, dificilmente você vai conseguir estabelecer o seu ambiente rapidamente. Então, a Ambipar tem essa preocupação e a gente tem esse olhar para a cibersegurança bastante relevante. Na sua percepção, Lúcio, qual que é o ponto mais vulnerável quando a gente fala em segurança? Eu acho que o ponto mais vulnerável é o do colaborador interno, né? O cara que tem acesso ali à informação, sabe, que tem possibilidades de... Porque, assim, os fatores externos, você constantemente está fazendo teste, você está fazendo atualizações para mitigar. O interno é difícil. Então, assim, como que você faz isso internamente? Educando. Então, soltando vídeos, mostrando, fazendo teste de phishing, por exemplo, que é uma das coisas que a gente faz. E aí a gente mostra esse resultado dizendo, tá vendo? Fulano recebeu um phishing aqui, ele abriu, que era um teste que a gente estava fazendo e tal. Se fosse real, a gente teria sido talvez invadido aí e o estrago poderia ser grande. Então a gente mostra tudo isso, né, para os colaboradores internos. E eu acho que é o maior
O maior ponto vulnerável para mim é esse. E aí é treinamento. Não tem outro caminho, né? Tem outro jeito. Porque assim, a gente precisa da informação para trabalhar. E você sabe que eu acabei de cair num teste de phishing, né? Numa empresa que eu tô ali trabalhando como advisor, né? Mas assim, os testes são muito bem feitos, gente. Assim, valem como leitura. Eu vou contar um pouco do caso aqui, né? Eu tinha conversado com um gestor de uma determinada área, né? E esse gestor falou para mim assim, olha, eu vou te mandar os arquivos, né? Compactados, porque são muitos arquivos, né? E passou um dia, eu recebi um e-mail. Mas eu estava com aquilo na cabeça de que eu ia receber aquilo. E veio um arquivo como se fosse do... puxa vida, esqueci o nome daquela empresa onde a gente guarda os arquivos compactados para baixar, né? E eu cliquei no link, né? E aí eu caí no phishing, né? Porque tinha acontecido no dia anterior e você associa. Então é realmente muito perigoso. Mesmo a gente com todas... Era um teste, né? Com toda a experiência, com saber, etc. Como a gente é levado, às vezes, pela velocidade no negócio ao engano, né? Acontece, é raro, mas acontece com frequência, é isso? Mas acontece. Não, mas eu vejo que assim, muita coisa acaba até na inocência, sabe? Acaba entrando ou abrindo uma porta para invasão justamente por conta disso, sabe? E de fato não tem o que você fazer, porque assim, a tecnologia do que está externo, a tecnologia ela é super avançada para detectar, para mitigar, para bloquear, para tudo. Mas aquela ação interna, por isso que assim, a gente não tem ferramental para, a não ser o treinamento. Conscientização. Não pode ir. Bom, Lúcio, como que você enxerga ali o papel da transformação digital hoje dentro das empresas como um todo? Eu acho que assim, a transformação digital ela é uma das atividades da área de TI em qualquer negócio, porque assim a gente sai daqueles processos manuais e a gente precisa de fato trazer agilidade, trazer tecnologia para ajudar nesses pontos. Então, assim, é uma jornada dentro da área de TI que ela é constante. Então, quando você olha para uma área contábil, por exemplo, muitos processos manuais de baixa de título, por exemplo. Então, cara, a tecnologia pode ajudar muito aquilo, diminuir esforço. Eu costumo dizer que as pessoas fazem um trabalho ruim, não se orgulham daquilo, e ainda por cima ganha muito pouco para fazer aquele trabalho ruim. Então, assim, por que a gente fica insistindo nisso? Eu acho que a gente tem tecnologia que pode ajudar muito, fazendo o papel da pessoa física e fazendo com que essa pessoa física vá trabalhar em algo que dê, de fato, sentido, seja na companhia ou seja em outro lugar, mas que dê sentido para a vida delas, né? Você citando esse exemplo, mais ou menos estava caminhando pelo RPA, né? Como é que está a implementação de RPA? A gente está avançando bem, a gente tem bastante processo, a gente tem um CC, né? E dentro do CC a gente tem muitos processos que eram manuais, a gente está implementando RPA para diminuir esse processo manual. E o robô, ele trabalha 24 horas por dia. Então, você não tem férias, não fica doente. Então, a gente consegue dar tração para os processos que antes eram manuais e agora a gente está fazendo através de robotização. Vocês estão falando lá já de inteligência artificial? Bastante. Tá? A gente tem, inclusive nesse projeto de sustentabilidade, a gente está falando bastante de inteligência artificial porque uma das atividades desse projeto é a entrega do relatório de ESG. E o relatório de ESG eles são complexos e você tem que trazer legislação. A própria Europa exige, por legislação,
algumas certificações, então você acaba trazendo com a inteligência artificial muita coisa para dentro dos relatórios de ESG. E vem dados de muitas áreas, né? Muitas. No relatório de ESG. Não, né? Da companhia como um todo. Né? E eu estava vendo um relatório desses recentemente e é impressionante como ele ainda é manual, justamente por causa de ter que vir de todas as áreas, etc. Né? Ô Marco, eu vou te falar uma coisa, cara. Assim, a captura do dado ainda é manual. Exato. Exatamente. Muita planilha ainda. Muita. Assim, por isso que a gente precisa colocar processo, porque senão... E assim, e essas ferramentas de sustentabilidade, elas são relativamente novas, assim, sabe? Não é algo que já está maduro. Então, está sempre melhorando. E tem essa questão também da legislação. Sabe, a gente tem uma PL que está no Senado para ser aprovado também, voltada para a sustentabilidade. A Europa já está mais avançada, aliás, a Europa ela é avançada em muitos aspectos, né? Na LGPD ela foi bem avançada. E agora com sustentabilidade também eles estão avançados. Então uma empresa fora da Europa que vai exportar para a Europa tem que ter certificações e rastreabilidade da cadeia produtiva, informando ou mostrando ou certificando que os produtos que ela usa, as matérias-primas que elas usam nos seus produtos vêm de fontes sustentáveis. Não é de desmatamento, não é de outros meios que não os oficiais, né? E que também tem algum processo de sustentabilidade. Então, gastar menos energia, trabalhar mais a economia circular. A gente tem uma empresa do grupo que é bem interessante, que é de mineração urbana. Ela tem celular, máquina de lavar, aparelhos eletroeletrônicos, né, eletrodomésticos. A gente faz o processo de logística reversa. A gente retira, a gente separa todo o material, separa o metal, separa o plástico, do vidro, e aí a gente distribui para as outras empresas do grupo para entrar na economia circular. Então, o vidro vai para a Ambipar Cullet, que cuida de caco de vidro, de garrafa e tudo mais. Inclusive, fechamos uma joint venture com a Heineken recentemente também, com olhar para a garrafa de vidro, né? Principalmente a verde. Como diz o Marcelino, né? O suco verde. Sim. O plástico vai para outra empresa do grupo que também faz, que é essa que faz, por exemplo, pré-forma, que a pré-forma depois vira uma embalagem de produtos de limpeza ou de óleo automotivo. A gente também faz stretch, né, aquele filme. Também com plástico reciclado. Então, assim, tem toda essa cadeia. Então, a gente pensa muito nesse ponto. Deixa eu te perguntar, Lúcio. Não? Vai. Para você, que é da área de tecnologia, ou para qualquer pessoa que trabalha com tecnologia, é muito fácil entender o quão é importante, como, por exemplo, RPA, inteligência artificial, isso dentro de uma empresa. Como que você está fazendo para disseminar essa cultura da inovação dentro da empresa ali com os colaboradores, de forma que eles não fiquem pensando ali que serão substituídos por elas? Esse é um trabalho que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí eu volto lá no início, né? A gente está trabalhando com pessoas, com vidas também, né? Não é só computador, né? Não é só máquina que você, ficou obsoleto, você tira. Não, você está trabalhando com vidas. Então, assim, como é que você mostra? E às vezes eu levo isso, inclusive, para as áreas, sabe? Falo assim, olha, pensa diferente, vamos pensar aqui de forma diferente. Ao invés de você contratar alguém, por que a gente não abre esse projeto para fazer dessa forma? E as pessoas que estão hoje fazendo isso, você vai poder fazer outro tipo de atividade que você não faz hoje. Por exemplo,
uma análise de futuro. Entende? Então, assim, a tecnologia ela não vem para substituir pessoas. Ela vem para colaborar. Então, a gente tem que ter isso. E é isso que eu vou, em cada liderança de cada frente da Ambipar, por exemplo, levando isso. O próprio RH, que é uma das áreas que eu acho que tem muito fit com automação. Também, se você for olhar todos os processos, você vai precisar de muita gente. Tá? E se não acha gente, já está escasso assim para você trazer gente, sabe? Então você acaba levando, fala, vamos pensar diferente, vamos fazer assim. Falando de inteligência artificial, por exemplo, a área jurídica é uma que, assim, até acho que a gente poderia ter começado. Aqui a gente tem outras frentes que também dá para fazer, mas poderia começar com a área jurídica. A inteligência artificial pode ajudar bastante em embasamento jurídico, uma sentença que já foi... O próprio modelo de documentos. Modelo de documento, análise de risco do documento, sabe? Então, assim, é de fato você chegar e mostrar e fazer com que eles, que venham deles e que eles comprem. Porque se a tecnologia ela vai impor, o projeto não dá certo. Não, tá tem fadado jeito. a morrer. Não, faz todo sentido. Não, Então, aí o convencimento não é... a cultura come o projeto. Exatamente. Então, assim, você vai na ponta e você mostra os benefícios. E vem deles. Cara, eu fui num evento de inteligência artificial e foi uma pessoa comigo nesse evento da área de negócio. Ó, chegamos na Ambipar, ela já me mandou um e-mail falando, eu quero isso. Sim. Calma. Como assim, quero? Eu também quero, mas calma. Eu acho que, inclusive, é isso que falta também um pouco, talvez, de mais eventos de inovação voltados para, por exemplo, CEOs. Porque quem é de tecnologia já sabe da importância, tem isso já na veia, né? Mas e as outras áreas? E o CEO de uma empresa? Será que eles têm essa percepção do quanto a inovação é importante? Eu penso o seguinte, acaba vindo, o Marco sabe bem disso, que assim, quando você tem um conselho, e o conselho fala assim, olha, vamos olhar para, usar como exemplo aqui, inteligência artificial. Aí o CEO se interessa por aquilo porque veio do conselho. Então, de fato, eu acho que falta ainda alguns eventos voltados para esse público. Você sabe que dentro das companhias que eu tive possibilidade de trabalhar e possibilidade de fazer, uma coisa que eu fazia era sempre tentar fazer ou levar os executivos para dentro de um Google, por exemplo, fazer um evento lá dentro da Microsoft, então chamar os principais executivos para ver um pouquinho como é que essas empresas estavam pensando para o futuro ou trazendo ferramentas e etc. Talvez esse seja um caminho, né, para e ajudar. Deu super certo. Você vê que esse projeto que a gente fez, essa parceria com a SAP, a gente fez isso. A gente levou o CEO na SAP e o projeto virou dele. Não é um projeto de TI, não é um projeto de sustentabilidade. Virou um projeto dele, de negócio dele. Eu acho que abraçando a área de RH também, eu acho que TI tem muito mais sucesso. Se pegar o RH junto e levar junto para esses eventos de transformação, né? Eu estava falando também agora em uma outra empresa aí que a gente estava conversando sobre a possibilidade de fazer um evento, seja na Microsoft, seja no Google, para falar de colaboração. Eu tenho uma coisa que hoje ainda me deixa muito nervoso, que é a pessoa que monta uma planilha, seja ela Excel, seja Google Worksheet lá, em que ele monta a planilha e ele pega e faz uma cópia dessa planilha para passar para alguém. Isso para mim é tão ultrapassado quanto a gente falar de outra coisa qualquer. Porque assim, é impressionante, porque a gente volta para aquela situação de ter 2 números diferentes, ter 1 milhão de planilhas iguais armazenadas em algum lugar desnecessariamente, isso é custo, né? Então, assim, trabalhar em colaboração, para mim, assim, é um fator que, assim, já não existe desde 2000 e alguma coisa,
Exatamente, né? Exatamente. E eu percebo assim que se a gente não incentivar, né? Você citou da Microsoft. Eu venho pedindo para a Microsoft, eu quero... Me arruma alguns treinamentos aqui para eu pegar algumas pessoas chaves aqui para poder fazer um treinamento. Eu não quero um treinamento de Excel avançado, mas eu queria um workshop de imersão nas ferramentas de colaboração que a gente tem dentro de um contrato e que a Microsoft pode nos oferecer. Isso vai desde o Teams. O Teams está evoluindo bastante. Eles estão colocando muita coisa dentro do Teams. Sabe, agora tem o Copilot. Tem muita coisa. O próprio Excel, sabe? Como trabalhar um PowerPoint, por exemplo. Então, assim, a gente tem muita coisa que a gente pode usar. E eu acho que isso, né, voltando, que você citou, de levar os executivos para dentro de uma empresa de tecnologia, pode fortalecer mais ainda isso. Fazer abraçar a causa mesmo. Né? Abraçar a causa, né? Porque a gente vê assim, eu falo assim que as empresas também, a gente fala das pessoas, né? Que, não, filho só muda, né, de endereço, esposa, marido, é tudo igual. Empresa também é tudo igual, né? No fundo, a gente, quando a gente vai perceber, a maioria dos problemas são muito semelhantes. Se não igual, são muito semelhantes. E aqueles que vêm e falam assim, então, porque lá na outra empresa que eu trabalhava, eu usava Google. Tá, mas aqui não é Google, aqui é Microsoft. Sim, e dá para fazer a mesma coisa, né? Dá para fazer a mesma coisa, né? Ok, cara, assim... E vice-versa. Entende primeiro o que se tem, né, de colaboração, para depois você chegar e falar assim, putz, não me atende. Dificilmente não atende. Cada uma das ferramentas tem uma força maior ou menor ali, etc. Mas, assim, mas dá para fazer tudo em todas elas, né? Exatamente. Bom, como que está a jornada de dados dentro da Ambipar? Já esteve mais intensa, agora já estamos em plano de voo, assim, sabe? Quando eu cheguei lá, a gente tinha pouquíssimas coisas dentro de BI, né, uma estruturação de dados. Então a gente montou um data lake agora, a gente está trazendo as informações dos RPs que a gente tem, normalizando esses dados e entregando ele de forma unificada para a tomada de decisão. Então a gente montou lá desde DRE, faturamento, balanço patrimonial, DRE gerencial. Então, assim, tem muita coisa que a gente fez, os processos operacionais, quanto que a gente tem de resíduo, quanto não tem, quanto foi comprado, quanto foi vendido. Então a gente tem... Agora a gente está na manutenção desses dados, né? Desses KPIs, vamos dizer assim. E conforme vai chegando novo, a gente vai desenvolvendo, validando e implementando. Legal. Eu vi uma notícia que vocês estavam usando drones, né? Continua. Explica para a gente aqui por que vocês estão usando, qual é o motivo e quais os resultados que vocês tiveram de usar drones. Eu sou um cara que adora tecnologia, né? Então, assim, eu vi e falei assim, deixa eu entender o case aí. Dentro da Ambipar, a gente tem uma área chamada P&D, né? Que é pesquisa e desenvolvimento. E voltado mesmo para gestão de resíduo. Por exemplo, a gente desenvolveu álcool, né, de casca de banana. A gente desenvolveu, que inclusive é um projeto dentro da Mondelez, esse projeto. A gente desenvolveu piso, não é piso, como chama? Aqueles blocos, né, de calçada, por exemplo, também com produtos reciclados. Então a gente tem várias pesquisas que a gente faz dentro
da Ambipar, e a nossa intenção é mostrar para o cliente que aquilo que ele joga fora, ele pode transformar aquilo em algum tipo de negócio. E então, dentro dessa área de pesquisa e desenvolvimento, o pessoal desenvolveu um drone para fazer, para semear áreas que você não tem acesso de forma fácil. Então, esse drone, ele usa, a gente usou ele em São Sebastião, quando teve aquele deslizamento lá. O episódio das chuvas ali fora. Exatamente. Então, e a gente usou para reflorestar. Então, a gente usa até a semente, a gente vê qual é a plantação nativa daquela região, a gente coloca a semente dentro de resíduo de colágeno, que é usado pelas empresas de sim, dermocosméticos. Exatamente. E a gente faz o plantio através do drone. Então, o drone ele sobrevoa e vai soltando sementes para reflorestamento. E a gente está usando isso, e agora a gente está desenvolvendo um maior para poder ter uma capacidade maior também, para justamente em locais onde você não consegue ter fácil acesso. Então, no meio da Amazônia, que você não consegue, né, ir até o local para fazer o plantio, a gente faz por drone. Aproveitando o gancho que você falou da área de P&D, primeiro, o projeto é muito legal, né? Eu adoro essas coisas, né? Eu sou um cara que realmente vive tecnologia, assim, de gostar muito de ver esse tipo de case, né? Uma das coisas legais de fazer é usar IA na área de P&D. Eu não sei se vocês já estão vendo isso, né? Mas na época que eu estava na empresa que você comentou, justamente a gente usou para desenvolvimento de produto, né? A gente foi a primeira empresa da América Latina a usar isso, né? E com resultados muito positivos. Não, a gente pensa, né? E de certa forma a gente acaba usando também, né? Mas de forma ainda muito manual, ainda muito precária. A gente deve avançar bastante agora nesse próximo ano, bastante essa. Eu acho que é um ótimo início. O desenvolvimento de novos produtos, novas soluções ali com IA vai ser sensacional. Ajuda bastante. Falando um pouquinho então de futuro, né? Quando a gente fala em IA, quer dizer, agora IA é presente, né? Nem mais futuro, né? É presente, já está aqui no nosso dia a dia. Mas pensando em futuro, Lúcio, tecnologias emergentes que você acredita aí que fará grande diferença, não necessariamente a longo prazo, porque hoje em dia está difícil, né? Nosso longo prazo é em 1 ano, talvez, 2 anos. O que você acredita aí? Olha, eu acho que assim, o que eu vejo, né, assim, dentro da Ambipar, eu vejo que o próximo ano ainda é um ano voltado para essa questão da cibersegurança e também da automação de processo. Mas eu percebo que, e aí olhando mais especificamente para a Ambipar e para os clientes, a parte de sustentabilidade ainda não. A parte de sustentabilidade vai ganhar força. Então eu percebo que assim, dentro das soluções que a gente ainda tem para implementar, vai estar voltado para isso. Entende? Então não sei se não vejo nada diferente, na verdade. É que hoje vocês já usam, né, blockchain, então já usam tecnologias. A gente já usa já há 4 anos, né? A gente tem um aplicativo chamado Ambify que faz a compensação do carbono, e você pode baixar o aplicativo no seu celular e você faz a compensação. E ele usa o blockchain justamente para dar rastreabilidade daquele crédito do carbono, porque o crédito do carbono ele é comercializado por tonelada, a gente comercializa por quilo. Então a gente dá para você a rastreabilidade de que aquele pedaço daquele crédito é seu e você tem a certificação. Você recebe tanto o Tax ID do blockchain, o Tax ID da certificação, quanto o blockchain
do pedaço que você... Caramba, só isso aí merecia um programa à parte. Falar E esse daí é um tema que eu consigo trazer uma pessoa aqui para falar com você, que assim, fantástico, conhece muito de cripto, de ativos digitais. Legal, vamos fazer isso. De cripto, de blockchain. Esse daí dá uma aula pra gente nesses temas. Vamos providenciar isso. Lúcio, deixa eu te perguntar. Claro. Atualmente, hoje, você como líder, quais os principais desafios hoje que você como líder enfrenta? Agora, pensando atualmente, cenário atual. O que eu enfrento hoje é reposição, cara. Sim, achar gente qualificada para as posições que a gente tem aberto. Eu acho que esse é um desafio. Pessoas. E outra coisa também é capacitação, sabe? Acho que a gente precisa investir mais em capacitação. Tá. Mas deixa eu entender essa falta de pessoas. Hoje vocês estão espalhados no Brasil inteiro. Eu sei de Nova Odessa, né? Esse é o nosso problema. Né? Ia justamente perguntar isso, né? Porque eu trabalhei numa farmacêutica que... Eu estava comentando com você aqui outra. A hora que a gente estava conversando em off aqui nos bastidores, né? Em que ela abriu uma unidade no norte do Paraná, né? Na verdade, ali ao lado de Londrina, na cidade chamada de Cambé. E ela teve que fazer os treinamentos, ela foi até a universidade e fez treinamentos na universidade, na época, olha que eu estava falando em Londrina, que tem muitas universidades, né? Então ali é um nascedouro bastante interessante, teve que dar treinamento para contratar essas pessoas, porque a empresa tinha, não sei hoje quantos funcionários tem, mas devia ter 400 funcionários, 400 colaboradores e a maioria precisava ser da região, né? Porque como é que eu ia deslocar um monte de gente de outras frentes, de outras cidades para lá, né? Então foi um dos jeitos de movimentar o mercado, foi treinar, né? Realmente dar treinamento, como você falou aqui, né? E hoje a sede de vocês fica onde exatamente? A sede oficial da Ambipar é em Nova Odessa. Nova Odessa mesmo. Nova Odessa. Inclusive a gente tem lá um centro de treinamento, que é o maior centro de treinamento da América Latina para atendimento à emergência. A Ambipar tem 3 no mundo, né? Tem um nos Estados Unidos e outro na Latam, no Chile. Então, assim, a gente tem... quando você fala, por exemplo, Nova Odessa, ela está rodeada por um lado Sumaré, do outro lado Americana, também é próximo de Santa Bárbara, que também é próximo de Limeira. Só que, assim, as pessoas para se deslocarem para Nova Odessa é custoso, então é difícil você achar. E a Ambipar, ela tem uma característica de trabalhar presencialmente, né? Lá o home office não funcionou, não deu certo, então a gente está agora agora não, né? Acho que desde 2021 que ela está de forma presencial. Então, assim, é difícil, cara. E tecnologia, assim, o cara quando você fala que é presencial, já não quer. O híbrido já torce o nariz. Então, assim, tem muitos desafios com relação a não a competência em si, mas sim a mobilidade, né? Ou a forma de trabalhar. Então, a gente tem... Aqui em São Paulo também sinto um pouco disso, sabe? De você vai falar com alguém de TI e o cara, não, isso é presencial. Não. Híbrido ainda depende, inclusive, né? Porque, híbrido quando? Se for 3 dias na empresa, já fica... Exato. Não. Mas você sabe que em São Paulo as coisas estão voltando, né? Tá voltando, né? Estão voltando. Não são todas as empresas, né? Mas quando uma Amazon anuncia, né? Eu ia citar isso. Globalmente, está pedindo para todo mundo voltar. Né? Uma Apple faz a mesma coisa. O Google com escritório continua contratando escritórios. Aí você fala assim, peraí. Tira o argumento, né? Vai tirando um pouco desse argumento, né? Assim, exatamente. Eu particularmente acredito muito no modelo híbrido. Mas a gente ainda tem, Marcos, não sei como você está enxergando, mas assim, eu vejo que a gente ainda tem muita concorrência
com o mercado externo. Sim, ainda tem. Então, assim, muita gente aqui trabalhando, por exemplo, América do Norte, sabe, ganhando em dólar. Sim. E aí tem duas coisas aí. Sim, salarialmente valorizando muito esse profissional. E aí, quando você vai trazer para o mercado brasileiro, já o negócio está muito diferente. E a outra coisa é justamente isso, 100% remoto. Né? Porque o cara está aqui trabalhando lá para alguma empresa nos Estados Unidos. Não está fácil, não. Mas essa questão de ser no interior, eu acho que prejudica um pouco mais, né? Nós entrevistamos aqui o Valdeir, né, que é de Catanduva, e ele tem bastante dificuldade também com Pois é, o interior é difícil. Mais complicado. Se é um interior igual Jundiaí, onde eu moro... Jundiaí que dá pra, quase a extensão de São Paulo. Exato, quase a grande São Paulo. Na pior das hipóteses, em 1 hora você está lá. Exato. Vamos dizer assim, né? Mas, exatamente. Então, assim, é mais fácil. Agora, foi mais para dentro, né? Nós estivemos em Indaiatuba no final de semana e, assim, em 1 hora, um pouco você está do lado. Então, assim, são cidades muito próximas, é mais tranquilo. Mas quando você se afasta 4, 5 horas dos grandes centros, fica difícil, né? Fica. Bom. É isso aí. Vamos indo para o final? Você é que sempre chama isso. Eu, por mim, sempre fico batendo papo até a hora que puder aqui. Deixa eu perguntar, então, Lúcio, ainda agora para a reta final, o que você faz no seu dia a dia para desestressar, para se desconectar? Eita. Cara, Aquela verdinha? Não fala isso. A boca já até salivou. O suco verde, né? Esse é uma das coisas que ajuda, né? Mas, assim, eu procuro, assim, em casa, sabe? Às vezes eu tô ali jogando videogame, às vezes com meu filho, às vezes sozinho, sabe? É uma das coisas. Eu vou escutando podcasts, assim, nesse trajeto indo embora também, eu vou ouvindo algumas coisas. E eu tento fazer, e eu programo principalmente os finais de semana. A semana é mais difícil, mas os finais de semana eu programo para ficar com a minha família. Importante. Então eu procuro dedicar a minha atenção para eles, sabe? Mesmo que a gente vai ficar em casa, mas tá ali com eles, sabe? Tentar. Eu quase não faço nada de trabalho assim, no final de semana, a não ser que alguma coisa exigir e tal, mas eu procuro não fazer. E durante a semana é mais difícil, mas à noite eu procuro estar sempre ali com os meus filhos, com a minha esposa, sabe, fazer algumas coisas ali com eles e tal, ir no shopping, sabe, essas coisas assim para tentar sair um pouquinho da rotina, né? Porque a rotina não é só nossa. Sim. A rotina também são deles, né? Com certeza. Minha esposa, por exemplo, ela trabalha, ela é terapeuta ocupacional e ela ainda cuida da casa e cuida dos filhos. O papel maior é dela, não é nem o meu. Mulher sempre tem vários turnos, né? Tem vários. E o dela, eu admiro ela porque, assim, cara, ela não para. Ela acorda cedo, vai o dia inteiro, vai dormir tarde da noite, tá sempre fazendo alguma coisa. Então, assim, para desestressar, e eu gosto de cozinhar também, uma atividade aí que eu procuro aos finais de semana também, tá sempre... Eu estou até olhando de lado aqui. Até eu dei uma olhada de lado aqui. Mas esquece essa parte. E casa minha esposa passear de final de semana, a cozinha é sua. Se você quiser. Mandar o Marco ir lá te visitar. Hein? Prazer. Bom, a gente vai cozinhando e molhando as palavras. Né? Aí pode ser. Se tiver companhia, aí dá. Você é um leitor? Gosta de ler livros? Não? Eu prefiro ouvir do que ler. Né? Eu sou muito mais de podcast do que de ler. Mas eu leio. Quando me interessa alguma coisa,
Que às vezes, o podcast, por exemplo, informação é mais rápido também ali. E eu falo pra você, minha cabeça gira muito rápido e o livro ele é muito devagar. Já ouvi isso. Não sei porquê, mas eu acho que eu já ouvi isso. Eu tô no começo, já quero ir pro fim do livro. Já. Às vezes a gente pega pra ler livros, né? Vamos ler um livro antes de dormir, vamos desligar a TV um pouquinho e tal. Aí eu começo. Eu tô ali na 5ª página, isso aqui já tá na... É tipo leitura dinâmica, né? Tipo leitura dinâmica. Só vai, assim, você leu mesmo? Isso porque eu marco ainda, né? Eu marco. Eu falo, como assim, gente? Eu tô aqui lendo, né? Mas que isso? Usa o chat GPT pra fazer o resumo. Né? Ou então fazer o resumo do resumo, né? Boa. Bom, realmente indo aqui para a reta final, você tem algo para ler aí pro Lúcio, né? Como que seus pares, seus times o veem? Lúcio, a gente tem, né, usando tecnologia, né? A gente procura buscar informações de como as pessoas veem você. Né? Então tem um resuminho aqui. Uma alta reflexão. Uma reflexão para você aqui, né? Vamos lá. Lúcio é comprometido, possui conhecimento técnico profundo e ótima capacidade de liderança. É um profissional dedicado, ético e com visão estratégica. Sempre focado em resultados e no alinhamento entre a tecnologia e os objetivos do negócio. Sua habilidade de liderar equipes, delegar tarefas e encontrar soluções rápidas para desafios complexos é amplamente elogiada. Além disso, você é reconhecido por sua postura humana e democrática, sempre buscando agregar valor e apoiar a equipe com dedicação e clareza. Isso é como as pessoas que estão ao seu lado, superiores, ou quem trabalharam com você, dizem. Esse é um resumo. Parabéns, cara. Obrigado. Parabéns pela trajetória. Obrigado também por essas pessoas que disseram isso. São as recomendações que você recebe. A gente não inventou nada aqui. A gente tenta... Você sabe que assim, ética e valor são coisas que são insubstituíveis. Assim, é praticamente uma cláusula pétrea. Assim, sabe? Então isso a gente não pode mudar. A nossa essência não pode mudar a nossa ética e nosso valor. Ter uma liderança democrática, eu acho que é saudável para qualquer um. De novo, líder não é aquele que manda, é aquele que ajuda a desenvolver e ajuda a fazer. Nem sempre o líder está certo. Então você precisa sempre consultar e estar junto com pessoas que vai te direcionar também para um caminho que é o mais próximo do correto. Muito bom. Sim, nossos valores são inegociáveis, né, Lúcio? Sempre. Sempre negociáveis. Bom, muito obrigada pela sua presença. Você quer mandar mais um recado final, famoso lá direto para a câmera? Não, só quero agradecer de verdade aqui o convite de vocês. Um prazer enorme aqui nessa manhã. Dividir um pouquinho dessa experiência, né, que espero que possa influenciar alguém aí nessa jornada da tecnologia. Acho que é isso. Obrigado. Imagina que é isso. Você sabe que eu falo o seguinte, não importa, no fundo, né? É lógico que a gente sempre, hoje em dia, essa história dos likes, dos comentários, são muito bem-vindos, mas se a gente impactar uma pessoa, a gente já fez o trabalho que a gente deveria fazer. Eu também acredito nisso e acho que é o seguinte, ao invés de você querer mudar o mundo, mude aquilo que está ao seu redor, que Exato. Talvez você tenha controle e consiga fazer. Legal, já. Faz o fechamento aí, hein? Você vai deixar comigo hoje de novo? Sim. Então, tá bom, então. Bom, obrigada, pessoal. Assim como eu sempre peço, curtam, comentem, compartilhem, mas antes vamos aos agradecimentos aqui dos nossos apoiadores, que eles são muito importantes para a gente. Né? O C-Talks, ele tem ali um objetivo genuíno de realmente dar palco para profissionais incríveis. Aqui a gente conversa com os melhores profissionais do Brasil, né? Então hoje a gente teve a honra de ter a participação aqui do Lúcio. Então, vamos agradecer aos nossos apoiadores que fazem isso acontecer. Né? Agradecimento especial aqui, né? Vamos lá. Cadmo, Soft Expert, Elo, Assisnet, Vipor e AT2 Software, né? Que são nossos parceiros apoiadores aqui do C-Talks. Perfeito. Fale gente, agora da... Obrigado. Curtir, compartilhar, comentário, é isso? Que não, não era isso, não. Você... da Pulse Mais. Fale da Pulse Mais, por gentileza. Tá bom, gente. Gente, a Pulse Mais é uma ONG, né, que trabalha com jovens da periferia,
onde nós podemos fazer mentorias. A gente tem que fazer um curso para ser mentor ali dos grupos, das pessoas, mas que dá uma satisfação muito grande, né? Eduardo, preciso trazer você aqui para falar sobre a Pulse Mais, hein? Vamos marcar esse dia para que você possa dar esse recado importante para todo mundo. Pessoal, obrigado, viu? Obrigada, gente. Mais uma vez, comentem, curtam, compartilhem o nosso canal. Obrigada, até a próxima.